Ah, não foi? Ah, oi! Boa Olá, noite, professor! boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Vocês me ouvem Galera que bem? está ouvindo a gente aí, está ouvindo e vendo a gente bem? Sinaliza aí nos comentários para a gente só saber, né, se está tudo certinho. Coloca um joinha assim nos comentários. Estamos vendo e ouvindo bem. Eu tô te ouvindo bem. Você tá também me Ah, ouvindo bem? legal. Tô ouvindo bem. Só não tô me vendo aqui porque como os comentários ficam em cima. Pois é, eu fiquei em cima, né? Às vezes eu fico embaixo. Mas é É, só clicar um dedinho assim na tela que os comentários isso, descem. eu tô tentando aqui, não funcionou, mas tudo bem, tranquilo. O meu eu já fiz aqui, aí assim, não tá atrapalhando, eu tô te vendo numa boa. Beleza, Obrigada. tranquilo. Stefânia falou que também tá ok. Então, bora lá. Primeiramente, eu queria te agradecer, tá? O convite meio inesperado, surgiu na hora. Imagina, a gente tá dando aula no mesmo horário, nas quartas-feiras à noite, então deu certo, deu certo. Que bom, que bom. Porque a gente faz a nossa live semanal aqui sempre às quartas-feiras. E aí eu tava pensando, gente, nossa, o que eu vou trazer dessa quarta-feira? E eu sempre lembrava, gente, preciso convidar o professor para fazer uma live, porque volta e meia, quando eu coloco o tema comunicação, eu sempre cito você, né? Porque para mim é uma referência, as pessoas precisam usar o Instagram, as redes sociais, como uma forma de aprendizado também, de desenvolvimento profissional. A nossa vida é uma vida única, na vida pessoal e profissional. O Instagram nos propicia isso, né? A gente pode aprender coisas úteis aqui. E eu gosto muito do seu perfil, já elogiei seu trabalho. E me ajuda, né? Porque eu também preciso melhorar no português, gente. Tá achando que a pessoa aqui também dá uns vacilos de vez em quando. Não, todos nós, assim, é uma melhora constante. A gente precisa manter o contato, principalmente se tratando de escrita, né? Praticar isso, eu sempre incentivo muito isso, para a gente criar uma intimidade com as palavras mesmo, para a gente se sentir mais à vontade, inclusive para errar, né? Porque aí você mesmo vai começar a perceber seus erros. E esse é um ponto importante do processo. E assim, eu agradeço muito a sua generosidade pelo convite e pelas indicações. Você sempre está aqui indicando os meus conteúdos, então aqui, né, eu preciso agradecer mesmo, porque são muitos perfis de português aqui na internet e de alguma forma essa conexão, né, a gente precisa até tornar isso mais periódico, né, porque eu acho que Aham. sim, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Eu sou professor na faculdade também, trabalho, a minha disciplina é a disciplina de comunicação, né, de linguagem e comunicação, e meus alunos são profissionais lá, né? Então, acho que é uma conexão muito importante que a gente tem que fazer. Eu tenho muito aluno que é estudante, muito aluno que está buscando a formação para entrar no mercado de trabalho, e esse assunto aqui é fundamental mesmo. Isso. E aí você já estava já se apresentando, né? Você é professor da língua portuguesa e você é escritor também, né? Então, assim, intimidade com a língua portuguesa total, né? A sua vida, né, professor? Pois é, já faz alguns anos que eu trabalho intensamente com isso e nos últimos anos ainda mais, porque eu publiquei livros de ficção e ultimamente eu tenho publicado material didático. Eu tenho escrito cursos, né, inclusive para a Uhum. faculdade onde eu trabalho. Então eu estou com um contato muito direto com a escrita e com o ensino da escrita, né? Inclusive, antes de começar a live aqui, eu estava dando uma olhada no último curso que eu entreguei falando sobre comunicação escrita, com esse foco no profissional. A gente fez uma reformulação, né, na disciplina lá na faculdade. Eu trabalhei nesse curso com duas outras professoras, até porque, pelo fato de eu ser professor, às vezes me falta o contato com outras profissões. Então, a gente fez o Uhum. curso com mais duas pessoas que trouxeram esse contexto da comunicação organizacional, que tem a ver Legal. com a comunicação interna, comunicação externa, foi um curso bastante produtivo e eu estava até batendo o olho para trazer algumas coisas aqui na live que eu acho que pode ajudar muito as pessoas a melhorar a escrita, ou pelo menos aumentar o grau de reflexão sobre a escrita, que eu acho que é muito importante, porque as pessoas não dão importância para a escrita, principalmente, né, quem não tem uma profissão que exige que a pessoa escreva o tempo inteiro, as pessoas costumam não dar muita importância por uma
falta de reflexão mesmo, né? De entender a importância da gente valorizar a escrita e, acima de tudo, valorizar uma escrita formal. Porque a escrita informal é aquela do dia a dia, né? Do WhatsApp, enfim, essa daí todo mundo domina, não tem erro. Né? Na dúvida, você manda um meme, manda uma figurinha, tá tudo certo. Mas quando a gente pensa em escrita formal, a gente tem que aumentar o nosso grau de reflexão no sentido da gente entender que a escrita formal é um lugar de encontro, ela não é um lugar de excluir as pessoas, entende? Uhum. Então, às vezes, as pessoas olham e falam, não, isso aí é falar de um jeito muito rebuscado, não é comigo. E não é sobre isso. Inclusive, eu costumo dizer muito que a gente precisa valorizar a simplicidade na hora de escrever, né? Porque a gente escreve para ser lido, no sentido de que a nossa comunicação escrita precisa ser entendida, não precisa ser bonita, não precisa ser cheirosa, ela precisa ser funcional. Então, nesse sentido, né, quando eu vou trabalhar a comunicação formal com os meus alunos, eu costumo chamar atenção para esse fato, de que quando a gente escreve formalmente, de alguma forma os sotaques desaparecem, as gírias desaparecem, e você consegue se conectar com pessoas que são de culturas familiares diferentes, até de culturas locais diferentes. É por isso que existe essa preocupação em se ter uma linguagem única na escrita. Quando a gente vai falar de escrita, tem sempre o certo e o errado. É por isso que as pessoas são corrigidas ou são eliminadas no processo por causa disso. A escrita é um código e para que esse código funcione, as pessoas precisam dominar o mesmo código. Então, a informalidade nesse sentido, às vezes é até uma forma de egoísmo, entendam. De você só se preocupar com a sua expressão pessoal e não pensar que do outro lado pode ter alguém que não domina essa sua gíria, não domina essa sua informalidade. Às vezes é uma pessoa de uma outra idade, de uma outra geração. Então, a escrita formal, o cuidado de escrever corretamente é um gesto de empatia também. E eu gosto muito de chamar atenção para isso. Nossa, muito bem pontuado, professor. Às vezes a gente se preocupa mesmo em se comunicar, mas a gente não se preocupa com a pessoa que está ouvindo a gente. A gente precisa ser entendido, né? E aí trazer essa simplicidade. Inclusive, eu falo muito isso em relação ao LinkedIn, né? Tem muita gente que acha que, eu não vou escrever no LinkedIn porque eu não escrevo direito. E, por exemplo, o LinkedIn é uma linguagem mais corporativa, é uma linguagem assim, que todo mundo precisa entender. Não é aquela linguagem rebuscada de, de artigos acadêmicos, aquela linguagem muito científica. Né? Isso, inclusive, acaba afastando as pessoas. E aí lá é um local de escrita mais corporativa. E aí a gente já começando a entrar nesse mundo gigantesco, né, que é o mundo de carreira, de vida profissional. Aqui eu falo para a galera, né, que está buscando um novo emprego, que está querendo sair do emprego atual, está ali infeliz e está querendo se movimentar para procurar já um novo emprego e não sabe como. E aí começa, meu Deus, por onde eu começo? E aí, às vezes as pessoas não lembram, tipo, né, eu sou recrutadora já há muitos anos e um processo seletivo tem várias fases. E algumas dessas fases, principalmente aí falando da galera que é da área administrativa, né? A gente pode citar aí pessoas, né, de níveis auxiliares, assistentes, analistas. Vai ter um momento e que a sua escrita é avaliada. E aí tem pessoas que falam, mas eu tenho cargos iniciais, não preciso me importar com isso. Precisa. Eu já vi currículos de falar assim, Jesus amado. Jesus amado. Ainda bem que assim que eu corrijo, eu olho o português. Por isso que eu precisei, inclusive, do seu conteúdo. Assim, meu Deus do céu, será que isso aqui cabe nisso aqui mesmo? Para realmente ficar com um currículo afiado. Então, gente, se você tá achando, eu não preciso, porque eu vou só atender as pessoas, aí sim que você precisa mesmo. Olha aí, Stefane me ajudando. Gente, dedinho no coração para ajudar a chamar a galera. Que a live aqui, se tudo der certo, o Instagram deixa gravado, ok. Mas se não, né, cai e a gente perde, né? E aí, galera, existem, por exemplo, os cadastros que são digitados nos portais virtuais. Tem gente que erra a escrita nessa parte. Redações. Eu corrigia muitas redações de processos seletivos. E aí, imagina só, se é um cargo de assistente, que você vai lidar ali com pessoas, com outros supervisores, você precisa passar um recado. Eu já vi recado
assim, com erros gritantes. Olha o marketing pessoal negativo que você Exatamente. faz. Eu já ia até citar isso, né? Porque isso interfere muito na nossa imagem. A gente costuma dizer, né, que a fala, ela entrega muito sobre a nossa cultura pessoal, né? Quando a gente fala, a pessoa já que região a gente já consegue ter uma ideia. Se a gente lê muito, se a gente lê pouco, pelas palavras que a gente usa. Mas a escrita também. E com um adendo, né? Porque a fala o vento leva, mas a escrita você tem um registro ali que fica guardado. Então, nesse sentido, o cuidado ele precisa ser maior também. Então, esse é um aspecto importante, porque quando as pessoas leem um texto da gente, eu costumo até fazer essa associação, até brincando com o sentido da palavra texto, né? A palavra texto lá na sua origem, ela tem a ver com tecido. A gente vai costurando as letras e forma palavras, depois as frases, os parágrafos. Isso é um tecer, é um costurar. E aí eu costumo dizer que se a gente pensar no texto como um tecido, a gente pode pensar como uma roupa que a gente usa. E, de certa forma, a roupa que a gente usa comunica muito sobre a nossa personalidade. Então, escrever bem e se vestir bem, às vezes não é nenhuma questão de vaidade, é uma questão de conforto pessoal também. Então, você está confortável de saber, pô, escrevi um bilhete e eu estou na autoconfiança, entende? Eu dei aquela revisada, falei, não, tá tudo certo. Então, o se vestir bem não é só uma questão de status, assim como escrever bem não é só uma questão de status. É uma questão de autocuidado, de como a gente se apresenta para o outro, e uma questão de conforto pessoal. Né? Não tem nada mais desconfortável do que você usar uma roupa que não te cabe, uma roupa que não é confortável. Da mesma forma, é super desconfortável você escrever um texto e entregar com aquele receio de que tem coisas ali que estão erradas. Ou que tem alguma coisa ali que você não tem muita certeza se você escreveu bem. Ou pior, né? Você não conseguir fazer essa autorrevisão e essa autocrítica e você receber um feedback, né? Que eu sempre costumo dizer para os alunos, né? Não tem problema quando alguém te corrige e você aprende com isso. Né? O grande problema é quando isso se torna uma coisa muito frequente. Né? Frequentemente as pessoas pegam o seu erro de escrita. Poxa, como assim? Você não correu atrás de resolver isso? Né? Você, de alguma forma, não buscou o conhecimento sobre o assunto. Então, eu gosto de usar essas imagens para tornar um pouco mais clara essa ideia. Então, escrever bem nesse sentido, a gente precisa encarar dessa forma. É a gente se sentir confortável. É você chegar no ambiente. Eu até fiz um post sobre isso há um tempo atrás, né? Quando a gente chega com uma roupa inadequada ao ambiente, a gente se sente mal, porque a gente atrai os olhares. Né? Então, dependendo da sua posição ali que você vai ocupar, você vai ter que escrever um e-mail. E às vezes esse e-mail vai com cópia para todo mundo. E aí fica aquela coisa constrangedora de que ninguém vai te falar que você escreveu errado, mas aos poucos você vai começar a entender que tem alguma coisa estranha, né? Que é a partir dos olhares, a partir das respostas. Às vezes você percebe na resposta que a pessoa escreveu uma palavra, a mesma palavra que você usou, ela escreveu, mas do jeito certo. E aí você fica ali meio que, nossa, foi uma indireta, eu percebi. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa ter humildade de entender que errar é super comum no que diz respeito à escrita, mas não é aceitável a gente se acomodar com o erro, né? Poxa, professor de português falando em números é meio complicado, né? Mas quando a gente pensa na fala e na escrita, a gente está falando de uma coisa que tem 1 milhão de anos, né? Tipo, desde que o ser humano existe, o ser humano se comunica através dos sons, através da fala, e a escrita é uma coisa muito mais recente, é uma coisa de 5.000 anos para cá, né? E ainda, se a gente olhar para a nossa realidade brasileira, a gente olhar as avaliações internacionais do Brasil, não é segredo para ninguém que os brasileiros têm uma dificuldade real com a escrita, né? Isso está evidente, é estatística isso. Quando a gente olha os índices de alfabetismo no Brasil, a gente percebe que a gente tem um problema real. Aliás, Luana, eu fiz até um reel sobre isso há um tempo atrás, que pessoas em cargos de chefia que têm problemas com a escrita. Não é incomum. Não é incomum. É algo assim de 40% nesse dado que eu publiquei. Né? É muita coisa. Então, às vezes, o erro não é percebido porque o outro também não sabe, né? Mas,
de alguma forma, em algum momento, na medida em que você vai ascendendo aí na carreira, na medida em que você vai se relacionando com pessoas que têm um preparo maior, isso vai ficando mais evidente. Então, Exato. é uma preocupação que eu gosto de usar o exemplo da roupa para dizer que é uma preocupação estética, sim, né? Sim. Porque para E aí, circular em alguns ambientes, você precisa estar adequado para circular nesses ambientes, né? sim. E aí, se a gente, né, a galera que tá aqui todo dia comigo, assim, nossa, Luana, eu quero um emprego melhor, eu mereço ser bem remunerado, sou uma pessoa muito dedicada. E aí, a gente precisa pensar nesses detalhes, né? Como a gente está se comunicando, a gente pode fazer o nosso marketing pessoal positivo e pode fazer o negativo também, né? Então, assim, imagina só, se num processo seletivo você precisa escrever um e-mail e ali você dá uma vacilada. Inclusive, eu posso até compartilhar com vocês isso também, que, assim, eu gosto de português, mas, assim, eu sempre tive também dificuldade, né? Às vezes, de argumentar, de criar as ideias, a coesão, a coerência, e às vezes eu ficava empacada numa situação no texto. Nossa, isso acontece até hoje, né? E eu fico, meu Deus, será que tá certo? Se não tá? Aí às vezes eu vou buscando sinônimos. Em vez de ficar querendo colocar aquela palavrinha ali que tá em dúvida, será que eu posso escrever a mesma coisa que vai dar o mesmo sentido e não vai, e eu sei que tá certo? Aí eu faço essas trocas para não Perfeito, prejudicar o entendimento, continuar correto e a pessoa me entender, porque o que eu quero é ser entendida. perfeito. E, e aí, perguntando agora também, né, sobre a sua vivência, né, no ensino, você percebe que, assim, seus alunos, os profissionais que você também que são alunos, são seus alunos, também têm essa dificuldade na escrita ou acreditam, assim, que, tipo, não vou me importar tanto com isso, que isso não tem outras coisas mais importantes. Você percebe isso também? Sim, isso é, como eu disse, né? Essa distância temporal de 1 milhão de anos para 5 mil anos, né? 1 milhão de anos falando Muita e coisa, né? 5 mil anos escrevendo, proporcionalmente é pouco, não é? Só que essa estatística a gente consegue aplicar no nosso dia. Quanto tempo do seu dia você passa falando? E quanto tempo do seu dia você passa escrevendo? Então, essa proporção, então, é muito diferente. Então, a gente não escreve tanto assim. E um dos caminhos que eu coloco para eles é o seguinte: a gente fica bom naquilo que a gente faz todos os dias. Então, você precisa escrever. E a sua primeira estratégia é a seguinte, e aí para a Luana, que a Luana já se conhece e usa. Não escreva o que você não falaria. Entende? Não Boa. fica Anota isso aí, gente. complicando. Pelo amor de Não Deus. fica, não fica complicando. Às vezes você usa a palavra até no sentido errado para tentar falar bonito, né? Isso. E é muito interessante você falar que você usa essa estratégia de peraí, estou escrevendo isso aqui, não estou seguro. Mas por que eu não estou seguro? Porque eu saí daqui do meu conforto, de ser simples, de usar as palavras que eu uso, as palavras que eu domino, de ser simples, de ser objetivo. Então, esse é o primeiro conselho. E a dificuldade com a escrita, o que eu quero bater muito aqui, deixar claro, é que isso não é um problema. É normal ter dificuldade com a escrita. Né? O que não é aceitável é a gente se acomodar com isso e não buscar esse conhecimento. Porque eu sou professor de português e eu sou corrigido pelos meus alunos, às vezes, ao vivo. Entende? Eu escrevo algo ali no quadro, estou escrevendo alguma coisa no slide, o aluno fala, professor, aquela palavra ali não está errada? Acontece, acontece, porque a gente fica muito mais tempo falando do que escrevendo. Agora, não são erros recorrentes, às vezes é um erro de digitação, é um erro de distração, né? É Uhum. aquela confusão de sons e letras que sempre acontece do S com o Z, né? Do cedilha com os dois S, às vezes dá essa confusão mesmo. Por isso que a gente tem que ter sempre muita humildade quando a gente vai publicar alguma coisa, quando a gente vai escrever alguma coisa, a humildade de, na dúvida, consulta. Tem um aplicativo que ele não pesa nada no celular, é o Volpe. Né? O Volpe é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. É da Academia Brasileira de Letras, é um aplicativo oficial. Nele você consegue conferir a escrita correta das palavras, de acordo com o vocabulário. Então, ele não é um dicionário, ele não traz o significado, mas ele é muito rápido para você saber como escreve. Então, vamos supor que você está com uma dúvida, escrever a palavra casa,
mas aí você viu o nome de uma loja que era escrito casa com K e com Z, e na hora de escrever casa com C e com S, você falou, e agora? Já não sei mais. Você pega o aplicativo, rapidamente você vai lá e consulta. Então, a gente precisa ter essa consciência de que é preciso consultar. Eu sempre digo para as pessoas, para não cair na ilusão de que o fato de eu ser escritor, eu também trabalho como revisor de texto também. Então, não é por isso que eu não erro. Aliás, todos os livros que a gente tem na nossa estante passou por um revisor. Por melhor que seja o escritor, ele sempre precisa dessa ajuda. Então, a gente precisa ter a humildade de escrever e revisar. Entende? Não é Eu só já vi escrever e erros entregar. livro. Então, não é só você, escrevi, entrega, se entender, entendeu, se não entendeu, eu explico de novo. Não, não. É escrever e entender que você precisa revisar o seu texto. E, aliás, a sua autorrevisão pode salvar a sua vida de uma vergonha muito grande, porque a maioria dos erros que a gente comete é por distração. Eu costumo dizer que os erros mais comuns são os erros de nível 1 ainda. Eu ensino os meus alunos a fazer revisão em 4 níveis diferentes. Ou seja, quando o texto é importante, você precisa reler o texto 4 vezes. E cada uma dessas vezes você vai focar em um aspecto, quando o texto é importante. No dia a dia, às vezes, é só você pedir para alguém do lado dar uma lida antes de você enviar, já resolve. Né? Você pede para alguém que está perto, dá uma lida aqui, deu para entender? Deu, beleza. Então, isso já é uma forma. Legal. Mas, quando... Eu te interrompi. Não, imagina. Mas aí eu já estou aqui já na ansiedade de perguntar. Na sua opinião, assim, quais são assim os maiores vacilos que a galera dá na hora de escrever pequenos textos, mensagens, assim, que tipo, é até bom que assim, eu já tô aqui já com o meu Word aberto aqui já, porque acabou de quebrar a minha lapiseira, né? Fazer o quê? E aí eu já vou anotar, tipo, é coesão, é coerência, é gramática, é ortografia. Abre o jogo aí, professor. O que a galera mais vacila? Olha, os erros mais comuns são esses erros que eu chamei de erros de nível 1, que é erro de palavra. Como assim erro de palavra? É escrever incorretamente as palavras ou usar as palavras de forma inadequada por causa dessa confusão dos sons e das letras. E aí tem aqueles... Eu sempre falo aqui, e lá na aula que eu gravei para o seu curso, no finalzinho da aula, eu fui dando essas dicas e pontuando os erros mais comuns, né? Alguns erros clássicos, né? Os porquês. Erro clássico, né? Mas por quê? Porque aí, ó, mas por quê? Porque as pessoas não conhecem os sinônimos. E porque na internet a gente usa só PQ. Aí chega na hora de escrever, já bate a dúvida. Eu sempre falo, gente, troca, coloca assim, por qual, pelo qual, né? Tenta inverter essa expressão, uso pois, né? Encontre alternativas para não cometer esse erro. Outro erro que acontece muito é o erro do mas e do mais, por conta do sotaque. As pessoas erram muito isso, e isso pode mudar completamente o sentido da frase. Os erros de vírgula, vírgula em lugar errado. Mas assim, se fosse para você me dizer, professor, com o que as pessoas precisam se preocupar, já que não dá para a gente ter uma aula de gramática aqui de 3 horas, né? Eu sempre digo, gente, cuidado com essa obsessão que vocês têm pela vírgula. Tenta usar mais pontos. Tem gente que escreve um texto de 13 linhas só usando vírgula. Já vi. Já vi. Isso é um erro de coesão. Eu fiquei sem ar na hora de ler. Exatamente. Meu Deus do céu. Isso é um erro grave. É um erro grave. Sabe por que é um erro grave? E as pessoas não dão muita importância, né? Não, o importante é que você entendeu o que eu quis dizer. Tá, mas isso talvez mostre que você tem dificuldade de organizar o seu raciocínio. Você tem dificuldade de separar aquilo que você pensa em partes. E eu entendo que no processo seletivo isso seja importante de saber. Se a pessoa consegue organizar o que ela pensa. Né? Se ela consegue ter clareza. Né? E aí tem uma coisa interessante também. Então, vamos lá. Se eu fosse colocar aqui para você, pessoal, para com a obsessão da vírgula, tenta usar mais pontos, tenta fazer frases curtas, de modo que a sua comunicação fique mais clara, fique mais limpa. Separe os parágrafos quando você mudar de assunto. Isso aqui é primordial. Segunda coisa, o vocabulário. E isso aqui é muito importante, porque não adianta você falar difícil com quem não vai entender a palavra difícil.
Da mesma forma, não adianta você ser simplista num processo seletivo que estão esperando muito de você, que estão esperando que você use as palavras que envolvem a sua profissão, né? Os jargões da profissão. Sim. Então, a hora de você mostrar é essa hora. É a hora que você está ali, de alguma forma, numa concorrência. Outra coisa importante, que eu acho que vale a pena também as pessoas anotarem no caderninho. Isso, galera, aproveita. É o foco, é o foco. É um problema de coerência. A pessoa começa falando uma coisa, vai falando outra, e quando vê, ela já não está falando mais o que ela falou no começo. Ela já até esqueceu do assunto principal. Exatamente. Então, a questão do foco, eu sempre brinco. Você resolve muito facilmente a questão do foco. Palavra-chave. Então, você tem que ter palavras que são sinônimos, e aí você já matou a charada, né? Você tem que ter sinônimos que você vai colocar no seu texto, sempre para remeter àquela ideia principal que você colocou. Então, em todo parágrafo, você tem que fazer a pessoa relembrar do que você está falando. Né? Por mais que na hora de argumentar a gente cite outros fatos, a gente sempre precisa fazer esse link entre o que a gente está falando e a nossa ideia principal. Uma outra coisa também que eu acho que vale a pena dizer é falta de profundidade. Como assim? Ficar repetindo frases prontas, ficar falando aquilo que as pessoas esperam, assim, aquilo que todo mundo fala, sabe? Salvos pelo lugar comum, pelo clichê. Isso é um erro muito comum. E quando eu corrijo os trabalhos dos meus alunos na faculdade, eles são profissionais, né? Eu recebo o trabalho deles e eu falo assim, gente, não façam isso. Isso depõe contra vocês, né? O clichê, ele tem muita verdade, mas você pode colocar esse clichê com a sua autenticidade. Aliás, esse eu acho que é o ponto principal aqui. É a gente encontrar nossa autenticidade na hora de escrever. Porque a nossa visão de mundo importa. Aliás, e aí eu acho que você pode até falar muito melhor do que eu, num processo seletivo, quando a gente escreve um texto, escreve uma redação, a gente revela a nossa visão de mundo. E eu acho que isso é o grande interesse de você escrever um texto. Não é simplesmente para analisar a sua capacidade gramatical, mas eu acredito que é, acima de tudo, para entender como você pensa, como você enxerga o mundo, como você organiza o que você pensa. Então, eu sempre digo, não adianta você ficar estudando gramática. Não adianta mesmo. Você vai ficar com um monte de regra na cabeça, vai começar a falar que português é difícil. Você só precisa praticar a escrita e praticar a revisão. É isso que você precisa fazer. É escrever e revisar. Simples assim. E Escrever aí, um pouquinho todo dia. eu sempre incentivo e eu sempre faço propaganda gratuita aqui para essas editoras aqui. Vou até mostrar. Isso aqui, ó. 5 minutos por dia. Quem me disser que não tem 5 minutos por dia para escrever algumas frases soltas aqui, pelo amor de Deus. Todo dia ele vai colocar aqui, ó, algumas linhas para você escrever. Ah, eu sou grato. Ah, o que eu gostaria de fazer no dia. Coisas simples, que ao mesmo tempo te ajudam também na organização pessoal. Porque quando a gente escreve, de alguma forma, a gente diminui nossa carga mental de ter que lembrar. Você escreveu, tá ali, você vai lembrar. Outro que eu sempre indico também é esse aqui, ó. Todos os dias eu falo disso aqui, ó. Uma pergunta por dia. É fazer você pensar por escrito também. Porque pensar falando a gente faz o tempo inteiro. Agora, pensar por escrito é uma outra inteligência. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas falam muito bem, elas conseguem se expressar muito bem através da fala, mas não conseguem escrever por falta de prática. Simples assim. São inteligências diferentes que exigem prática. E você quer saber? Não precisa comprar nenhum livro desse, tá? Deixa eu mostrar outro aqui. Que eu falo também todos os dias. Nem É isso gosto de aqui, livro, gente, né? ó, tá vendo? Tá vendo isso aqui, ó? Sabe o que é isso aqui, ó? É um caderno que eu derrubei café. Ai, meu Deus. Mas é um caderno simples. Você pega um caderno que tem na sua casa para você praticar a escrita. Eu incentivo muito as pessoas a praticar a escrita criativa, que é simplesmente você escrever livremente. Tem um problema, Luana, que as pessoas têm. Eu não sei se você passou por isso, mas de alguma experiência escolar que deixou a pessoa assim traumatizada com escrita. Teve alguma aula, alguma situação que ela foi exposta, alguém falou que ela não escrevia bem e ela acreditou. E aí tem esse bloqueio da gente sempre relacionar assim: escrita, redação, credo, é uma obrigação escolar. É uma coisa que foi criada para reprovar as pessoas no vestibular, né? Quando, na verdade, a escrita ela sempre foi uma ferramenta para exercer poder.
E aí tem uma coisa que é filosófica até, né? Porque tem o poder que é o poder político, né? Que é o poder que as pessoas exercem por meio da lei. Mas tem o poder que é um empoderamento pessoal, Uhum. né? Que tem a ver com o conforto que eu falei, de você se sentir preparado para as diversas situações. Mas tem a ver também com você construir, de certa forma, um legado. E pode parecer assim uma coisa meio biruta falar isso, né? Mas você sabe mais do que eu, que é a comunicação que a pessoa faz dentro da profissão dela. A comunicação que ela faz por escrito, que ela faz por e-mail, que ela faz, inclusive, nos processos seletivos, cria uma marca. Cria Sim, uma marca. As pessoas que são promovidas, as pessoas que ganham a confiança, são pessoas que constroem essa confiança e a linguagem é um meio de conquistar a confiança. E com é isso que as pessoas certeza. precisam entender. E a escrita, nesse sentido, ela é um superpoder. Porque falar bem já é um poder, mas escrever bem é um superpoder. Sabe por quê? Porque, estatisticamente, olhando para o nosso país, a gente tem 12%, segundo o último INAF, apenas 12% da população que tem esse domínio, que tem esse conforto. É muito pouco. Então, Nossa, é um gente, 12%. superpoder. É um superpoder. Então, a galera que está buscando aí também diferenciação no mercado, de se destacar de alguma forma, tá aí uma baita competência. E isso, gente, serve para todos os cargos. Todos os cargos. É Não isso mesmo. precisa Então, às saber vezes, se assim, expressar. no primeiro relatório que a pessoa escreve, ela ganha o respeito de todo mundo. Sim. E eu já vi muito isso no ambiente corporativo, sabe? A gente às vezes, poxa, precisava aqui, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me considero uma pessoa criativa, eu tenho ideias, só que às vezes na hora de tu colocar no papel, e aí embola tudo, né? E aí eu sempre chamava algumas. Peraí, eu sei que tem alguém que é bom de português aqui. Eu chamava a pessoa. E isso, gente, da gente lembrar das pessoas porque elas são boas naquilo que faz, é marketing pessoal. Você, opa, deixa eu deixa eu chamar ali o Luiz, porque o Luiz é fera no português. Se ele vê que alguma coisa que está fora de contexto, ou não vou ser bem entendida, ele vai me falar. Então imagina só, né? Se eu ali também tivesse a ideia e conseguisse colocar no papel de uma forma clara, olha só assim, o tamanho da credibilidade que eu iria ganhar nisso. Claro, né? Eu tinha um parceiro ali para me ajudar, ótimo. Mas eu posso também correr atrás e desenvolver. Isso não é assim um dom, eu nasci com isso. Isso pode ser desenvolvido, né, professor? E olha só, e tudo que a gente pensa no ambiente profissional, tudo que é formal envolve a escrita. Desde o contrato de trabalho, que é por escrito, até a comunicação entre as empresas, que acontece por e-mail e através de contratos também. Então, a escrita, de alguma forma, ela faz a mediação dessas relações de poder e de status. Isso é um aspecto que precisa ser citado. A gente já sabe que os números no Brasil são alarmantes, que realmente as pessoas elas têm uma dificuldade real com isso, e por isso isso é um grande diferencial. Não deveria ser algo muito natural para todos nós que passamos pela escola, mas de alguma forma não é. O que eu não lamento, porque eu sou professor, eu trabalho no ensino básico também com as crianças, e eu sei que a gente já conquistou muito. Há 100 anos atrás, todo mundo era analfabeto. Né? Então, assim, olha o que fizemos em 100 anos. Imagina daqui 100 anos. Olha o que aconteceu. A gente tinha 11% da população com ensino superior. Esse número foi para 21%. A gente dobrou esse número praticamente. Isso é muito bom? Pois é, mas o Brasil ainda é o último país da América Latina em número de pessoas com ensino superior. Então, a gente tem muito a avançar ainda. Então, a comunicação escrita, quem leva isso a sério, quem encara ela como um superpoder, de fato tem um superpoder. Eu comecei a minha carreira, eu não costumo contar muito isso, mas eu fui assistente financeiro uma época. Eu estava na faculdade ainda. Trabalhei no escritório de contabilidade, assim, finalzinho da adolescência, começo da vida adulta ali de universitário. E era muito engraçado as pessoas saberem que eu fazia letras, assim, porque eu me via participando, assim, de algumas reuniões ou até de algumas negociações que era surreal.
né? O que que eu estou fazendo aqui, né? Mas porque era importante que eu tivesse ali para ajudar, inclusive, na interpretação dos contratos, para ajudar na revisão de um e-mail importante. Ah, você pode dar uma olhada nesse e-mail antes de eu enviar? Eu falei, cara, isso é muito diferencial. E é mesmo. E ainda hoje é. Isso já faz um tempo, mas ainda é um grande diferencial que para o marketing pessoal, né, usando o termo que você já citou, é muito importante. É muito importante mesmo. Assim. Acho que as pessoas não têm dimensão do quanto isso é importante, porque, como eu disse, inclusive alguns chefes têm dificuldade de escrever. Então, dependendo do contexto profissional que a pessoa está, ela não enxerga nisso um diferencial. Mas se ela sonha alto, se ela está em busca de uma evolução, de um desenvolvimento pessoal, não tem como fugir disso. Não tem como. Não tem como fugir mesmo. E aí, quando você estava recomendando aqui para a galera, eu lembro que, inclusive, esse caderninho tá aqui atrás de mim, que ele fica olhando para mim todo dia, tipo, poxa, me pega de novo. Eu tinha um ritualzinho pela manhã, eu acho que foi quando eu li o livro Milagre da Manhã, né, que ele tinha essas sugestões. Eu comprei um livro, um caderno sem pauta, e eu acho que eu fiz isso durante 2 meses, escrevendo, assim, o que vinha na minha cabeça. É Nossa, isso. eu preciso voltar, nossa, assim, eu vou até anotar para encaixar isso num ritual da manhã. Porque, gente, faz assim, pelo menos para mim, que tem uma cabeça mega acelerada, pensando em mil coisas ao mesmo tempo, assim, isso deu uma leveza uma leveza mental, isso me ajudou a ser mais criativa no dia, consegui organizar as ideias, às vezes alguma coisa que estava meio confusa, tirei da cabeça e coloquei no papel. Gente, isso melhora muito. Pena que eu perdi o hábito, mas vou retornar com esse hábito, porque o caderninho tá aqui, olhando para mim todo dia. E Nossa, realmente é algo que melhora, né? É a escrita criativa, eu sei pouco sobre esse sim, assunto. sim, sim. Que bom que você falou isso, né? Porque se só eu falasse, talvez ficasse soando como uma promessa muito exagerada, né? Mas Não. escrever assim espontaneamente, livremente, quebra essa ideia de uma obrigação escolar. Quebra essa coisa, para usar uma palavra aqui com muitos significados, né? Quebra essa ideia de que a escrita é um peso, de que a escrita é uma punição, porque é muito comum as pessoas lembrarem da escola que a professora passava a redação para castigar a sala. Ai, Você fala, como assim, né? A escrita é um castigo, quando na verdade não é. A gente colhe muitos benefícios e pensa comigo, a gente se torna íntimo daquilo que a gente, com aquelas pessoas com quem a gente convive. Com a escrita é a mesma coisa, você vai se tornando íntimo da palavra escrita, na medida em que você pratica todos os dias. E além disso, estão os benefícios que você mesma falou. A gente consegue organizar melhor o pensamento, a gente consegue organizar melhor a rotina, inclusive. Então, eu acredito que a gente ainda precisa descobrir a escrita como uma tecnologia de sim. autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. E não como a escrita como, é um obstáculo para eu realizar meu sonho. A escrita é um obstáculo para eu passar no processo seletivo. A escrita é um obstáculo para eu conseguir passar na universidade. Quando, na verdade, não. Muito pelo contrário. Né? Ela não é um obstáculo, ela é uma ferramenta. Sim. É o nosso meio de Inclusive, comunicação, gente. exatamente. E criar essa intimidade com a escrita é libertador em muitos sentidos. E aí, quando você chegar num processo seletivo que você tiver que escrever, vai ser muito natural. Né? Não vai ser aquele choque do, meu Deus, tomara que não me peçam uma redação. Não vai ser isso, né? Vai ser, não, tranquilo. Sobre o que você quer que eu escreva? Né? Você já vai ter essa intimidade, vai ter essa fluidez. Perceba como a fala flui. A gente está conversando aqui há alguns minutos, a fala flui. Uhum. Mas se fosse para a gente conversar num chat, e essa conversa fosse vista por todo mundo, a gente ia ficar hesitando, assim, né? Nossa, será que eu Sim. escrevo isso? Será que eu não escrevo isso? Quando a gente cria essa intimidade com a escrita, flui da mesma forma, né? Por isso que eu sempre digo, e volto a repetir, não precisa complicar essa relação com a escrita. A gente pode escrever com a simplicidade com que a gente fala. A gente pode fazer essa transposição, desde que a gente faça isso com correção, desde que a gente consulte lá o Volpe, consulte o dicionário quando tiver dúvidas de palavras, que a gente revise depois de escrever. Poxa, será que eu escrevi um monobloco, né? 10 linhas sem separar Uhum. parágrafos?
né? Será que eu não usei ponto aqui? Será que eu estou com dificuldade de separar essas ideias? Será que essas ideias estão fazendo sentido? Então, ter essa humildade de sempre revisar o texto. Luana, isso eu me sinto até, às vezes, mal de ficar falando isso. Eu falo, gente, para mim é tão óbvio, mas eu percebo que não é óbvio para os meus alunos. Eles escrevem e entregam. E aí, às vezes, eu zero um trabalho. Eu zero. Terminei, então. E aí ele fica indignado, mas como assim você zerou? Eu falei, não faz sentido o que você escreveu. Não, professor, claramente eu disse isso, isso, isso. Falei, não, agora você me disse isso, mas você não escreveu isso. Né? Como assim? Você não leu o que você escreveu? E não, a pessoa bateu ali, é isso, não percebeu que ela pensou uma coisa e escreveu outra, entregou, eu não entendi nada, para mim ficou confuso, não fez sentido, porque para ele aquelas frases faziam sentido, mas para mim não fez o menor sentido, não tinha costura, não se preocupou em fazer essa coesão, e aí ele fica indignado, porque na cabeça dele estava claro, mas nem ele releu. E aí quando você mostra, ele fala, nossa, eu escrevi isso? Fala, pois é, gente, é óbvio. Percebi. É óbvio, mas eu preciso dizer isso. Você precisa revisar as coisas que você escreve. Às vezes a sua revisão já vai a simples revisão, ela já vai te livrar de alguns constrangimentos, né, que poderiam ser evitados. A gente que trabalha aqui na internet, Luana, a gente não tem muito tempo assim entre o que a gente escreve e o que a gente publica. A gente praticamente escreve e já publica, não tem um tempo para revisão. Porque a revisão exige tempo, né? Quanto mais tempo você tiver, melhor vai ficar o seu texto. Quanto mais distância você pegar do seu texto, mais você vai começar a perceber o que dá para mudar. Mas às vezes o simples gesto de ler em voz alta o que você acabou de escrever muda tudo. Isso é uma estratégia. Então, às vezes eu estou escrevendo o texto de um story e aí eu escrevo, beleza, terminei de escrever. E eu sempre digo, escreva sem medo de errar. E eu escrevo o texto inteiro. Depois que eu escrevo, eu falo, bom, agora é a hora de revisar. Eu sempre recomendo, não revise enquanto você está escrevendo, porque aí você não vai escrever e nem revisar. Você simplesmente vai perder as ideias. Então, na hora de escrever, deixa fluir. Escreve. Sem medo de ser feliz e sem se auto-julgar, assim. E aí chega a hora da revisão. E na hora da revisão eu falo, bom, agora vamos lá, vamos ver aqui o que dá para melhorar. E aí, às vezes, nessa segunda leitura eu já falo, nossa, eu nem tinha percebido que eu digitei errado. Porque acontece muito. A gente está pensando e digitando e não olha. E aí o corretor mudou a palavra, coisas do tipo. Mas na segunda leitura eu já peguei. Falei, beleza, já peguei algumas coisas. Qual que é a próxima estratégia? Ainda não estou confortável? Vou ler em voz alta. Então eu leio em voz alta. Eu faço isso também. Isso, aí falo, opa, agora vai. E mando. E mesmo assim é possível que passe alguma coisa. E aí eu sempre brinco, né? É um mantra que a gente tem aqui com as minhas turmas. É assim, primeiro você escreve, depois revisa. Errou? Corrige. Alguém percebeu antes? Agradeça. Agradeço. Você quer escrever bem? Pratique. Né? Não cometa os mesmos erros. Vai praticando. Vai escrevendo. Vai escrevendo. E eu mostrei aqui as duas referências, né? Você não precisa escrever um texto longo, né? Tem um livro chamado Caminho do Artista, da Julia Cameron, que ela fala sobre as páginas matinais, né? E no processo que ela faz, e é um curso dela, né? Uma coisa muito séria, ela pede que os alunos dela escrevam 3 páginas todos os dias. Mas aí é um processo artístico. Artístico, entende? Para a gente melhorar a nossa comunicação escrita do dia a dia, a gente precisa ser simples, né? É escrever lá uma frase, é escrever lá como está o seu dia. Vai ter dia que você vai escrever 3 páginas, mas vai ter dia que você vai escrever um parágrafo. O mais importante é você não perder esse contato com a escrita, né? Porque a gente passa muito mais tempo falando do que escrevendo. Por isso que a gente tem tanta dificuldade. Então, a ideia é a gente praticar a escrita para a gente passar mais tempo escrevendo. E isso vai criar essa naturalidade no ato de escrever, né? E de se comunicar por escrito. Isso aí. E eu estava me falando e foi me dando ideias, né, gente? A pessoa aqui, a cabeça é mega acelerada. Eu vou pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo.
Por isso que, inclusive, ler em voz alta, isso me ajuda, porque às vezes eu estou escrevendo a ideia, aí do nada vem uma outra ideia, eu já emendei na ideia, já estou escrevendo. Aí quando eu vou ler em voz alta, eu falo assim, gente, o que que me deu na cabeça que eu comecei a falar um negócio, daqui a pouco comecei outro. Esse aqui não, esse aqui é um parágrafo, aí eu vou lá, dou um parágrafo. Não, encerrei aqui, ponto final. Para você Perfeito. ver, então, assim, pelo menos tem vários alunos, parece que a gente atrai, né? Eu atraio vários alunos que também têm cabecinha meio acelerada. E aí eu falo, gente, lê em voz alta, revisa. Se tá em dúvida, tenta trocar. Eu utilizo aqui no meu computador, eu coloquei na barra de favoritos o site dos sinônimos. É um site, coloco no Perfeito, Google lá, perfeito. sinônimos, que quando dá Isso. aquela travada, meu Deus do céu, né? Eu vou ficar repetindo a mesma palavra toda hora. Então coloco sinônimos, coloco a palavrinha nos sinônimos para poder ficar, para eu não ficar repetindo a mesma palavra várias vezes. E aí, até para a gente concluir, não tomar o tempo também, o seu tempo, o tempo de todo mundo, algo que você me falou, que inclusive eu falei na live de comunicação geral, né? Tem pessoas que falam, Luana, o que que eu faço? Eu faço um curso de oratória, eu faço um curso de... Que curso que eu faço? E aí as pessoas esquecem do principal. Não adianta você ler uma gramática inteira, você fazer um curso de oratória, se você não praticar, se você não treinar, se você não escrever. Eu percebi em 2 meses que a minha escrita melhorou só o fato de eu escrever de uma forma livre. Inclusive, eu vou anotar aqui para eu voltar de novo com esse hábito. E aí, quer falar melhor? Comece a falar, se exponha. E a escrita é bom que aí é algo ali, né? Entre você e papel e você, ninguém vai ver, né? Você já pode já ir se corrigindo ali. Então não adianta, inclusive entrevista também, né, gente? Eu falo aqui, né? Quanto mais você faz entrevista, quanto mais você treina, melhor você fica. E é assim também com a comunicação escrita. A gente tem que parar de perder esse medo e gerar uma intimidade, e é uma intimidade totalmente saudável e pode te levar a posições na carreira. Talvez você nunca tinha pensado. Por quê? Você vai começar a trabalhar um marketing pessoal positivo, criar uma marca, uma credibilidade, gerar confiança através da sua escrita. Isso é mara, né? Isso é maravilhoso. Exatamente, esse é o caminho. Eu acredito muito nisso. A gente fica bom naquilo que a gente faz todos os dias, naquilo que a gente pratica todos os dias. Não tem um atalho, né? Não vai ser um curso que vai revolucionar a sua vida para sempre. Vai ser o seu compromisso com você mesmo de melhorar essa escrita, de praticar a escrita, já que não é tão natural escrever quanto falar. Então a escrita ela vai exigir sim que a gente tenha um olhar diferente para ela, né? E que a gente principalmente pare de vincular a escrita com obrigação escolar, pare de vincular a escrita com uma coisa elitista e comece a entender a escrita como lugar de encontro, né? De um encontro seu com você mesmo, na sua escrita livre, e no seu encontro com pessoas diferentes de você, pessoas de outras idades, de outros estados, até de outros países. Quando a gente fala de português, tem outros países que falam português também. Sim. Então, ter uma preocupação com a escrita formal é também um ato de generosidade, de certa forma. É importante que a gente mude essa visão, né? Quando eu falei que a reflexão é importante, é nesse sentido. É a gente repensar a nossa relação com a escrita. Não entender ela como um obstáculo, mas entender ela como uma ferramenta, inclusive para alcançar os objetivos profissionais que a gente tem. Isso aí. E aí, ó, eu vi aqui uma perguntinha aqui, ó, a Rosana Mendes, né? Eu vi vários comentários legais, só para a gente não perder muito tempo com a live, eu não fiquei fazendo os comentários, mas essa aqui é do interesse do professor. Inclusive, o professor Luiz, ele tem um curso, né, que ensina você a escrever melhor, que orienta, que ele dá ali uma atenção maior. Então, gente, não perde tempo, segue o professor Luiz Cunha. Eu adoro os posts dele, que são fáceis de entender. É uma linguagem que comunica muito bem para quem precisa aperfeiçoar a língua portuguesa, né? Por isso que eu fiz, né? Eu fiz uma busca, né? Quando eu estava querendo um parceiro nessa área, eu vi vários. Falei assim, não, a comunicação dele realmente é assertiva, é fácil de entender. Então, ó, não perde tempo. Segue o professor. Nossa, a palavra fugiu aqui. Segue o professor. E eu queria te agradecer, viu, professor Luiz, mais uma vez pela generosidade de ter aceitado a live.
E sempre que precisar, pode me chamar também para levar aqui o conhecimento de carreira, que eu sei que tudo isso também soma, né? Sim. Os nossos assuntos se conversam muito fácil. Então, sempre que precisar também, pode chamar que a gente está aqui à disposição também. Imagina. Muito obrigado pela sua generosidade. Sempre que você fala de mim, eu me sinto muito respeitado. Espero retribuir esse nível de respeito aqui, porque eu respeito muito o seu trabalho também, o que você Obrigada. Vem construindo aqui e os resultados que você apresenta. Eu fico sempre muito feliz. Eu vejo os seus stories, hoje você postou, né? E eu falo, nossa, esse é o caminho. Esse é o caminho. Porque o Instagram não é só entretenimento, ele é entretenimento também. Mas a gente pode aproveitar para se divertir, para aprender algumas coisas, né? Inclusive para aprender, mudar evoluir, de vida. Mudar de vida total. Então a gente precisa aproveitar melhor o nosso tempo para tudo isso, né? E se tudo der certo aqui, o Instagram vai deixar essa live aqui salva, porque eu quero que outras pessoas assistam isso aqui e levar esse conhecimento à frente, porque eu percebo que nem todo mundo leva a sério que deveria ser assim, algo básico. Deveria ser algo básico. Infelizmente, a nossa educação não oferece o suficiente. Mas temos internet, temos conhecimento, então vamos levar à frente essa informação. Somos agentes de informação, né, professor? Exatamente. Para mim, travou aqui a minha tela desde a hora que eu entrei. Eu não percebi, eu só percebi agora que os comentários estão travados para mim desde o começo. Eu não vi também aqui quem entrou, não vi os nomes, então por isso que eu não mencionei ninguém aqui que. Entrou muita gente. Que veio, mas eu não consegui ver, para mim não apareceu. Então peço até desculpa, porque como eu teria minha aula também, com certeza meus alunos passaram por aqui. Então, agradeço de novo a sua generosidade comigo e essa parceria, que eu espero que a gente leve isso aí, ó, adiante. Sim. Faz diferença, né? Na recolocação das pessoas e com certeza absoluta, os resultados chegarão, né? Chegarão. É só levar a sério a escrita. Levem a sério, gente. Anotem isso aí. E aí, ó, revejam a live. Perdi um negócio aqui, anotem. Que a live vai ficar aqui salva no meu perfil. Vou colocar até nos meus stories, né, para as pessoas verem também. E até a próxima live. Vamos fazer outra sim, Rosana. Depois vou fazer outra lá no perfil do professor Luiz também. Já está combinado. Vamos só marcar o dia. Isso aí. Um abraço para você, para os seus alunos também. E valeu. Até a próxima oportunidade. Tchau, galera. Obrigada pela participação de todos. E até a próxima. Tchau, tchau, professor. Tchau, valeu. Tchau.